Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso quadro Você Me Conhece? Eu sou Elinete Girardi, do jornal Pronto Achei, jornal dos empreendedores da Baixada Fluminense, e esse programa é uma parceria com a TV Metropolitana Rio. Esse projeto, esse quadro, como vocês já sabem, já fizemos outras vezes, traz a população, leva a população a conhecer os seus governantes, aquele em quem você votou, que muitas das vezes você votou por indicação de um amigo, a pedido de um amigo, e não sabe o que ele está fazendo, todos os benefícios que ele está trazendo para a população durante o seu mandato. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Eu vou falar primeiro o que ele está fazendo, depois eu falo o nome dele. Ele está no seu primeiro mandato, é vereador de Belfor Roxo, está no seu primeiro mandato, também é secretário do Meio Ambiente. Ele é autor do projeto Gabinete Itinerante, que busca a aproximação dos cidadãos e cidadãs de Belfor Roxo ao poder público. Ele também, eu ia falar o nome dele, ele também é autor de mais de 100 indicações, solicitando melhorias para os 4 cantos do município. Ele se chama Igor Menezes, é o vereador de Belfor Roxo. Seja bem-vindo, Igor. Tudo bem? Obrigado, Elinete. Obrigado a todos que estão assistindo. Jornal Pronto Achei. Isso. Acabo de achar aqui e acho muito bom. Importante essa relação de levar o conhecimento da população, da nossa Baixada, o que cada governante está fazendo. Muito bom. Igor, conta um pouco para a gente sobre Belfor Roxo, que a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, para a gente saber o que está acontecendo, como está andando lá Belfor Roxo. Olha, Belfor Roxo vem sendo reconstruída a partir ali do início do mandato do prefeito Vaguinho, no sentido de trazer de volta à população aquele orgulho de ser um cidadão belforrochense. E as pessoas estão animadas e projetando o futuro, um futuro bem melhor, porque a nossa cidade ela vinha por muitos anos abandonada. E o prefeito Vaguinho faz uma revolução, trazendo grandes obras para a nossa cidade. E hoje eu estou lá com a meta, incumbida pela missão dele, de fazer a cidade ser uma referência na área de meio ambiente. Muito bom, Igor. Conta pra gente, é Igor sem R, né? Igor sem R. Igor, conta pra gente como e quando você decidiu entrar na vida pública, assim. Já tem uma história aí, eu deixei para ele contar a história para vocês. Já tem uma história, ele está no primeiro mandato, mas ele já vem de muitos anos já aí ajudando a melhorar a vida da população. Conta pra gente, Igor. Olha, eu milito na política desde os meus 17 anos. Hoje eu estou com 43 anos de idade, uma filhinha de 10. Nunca tinha pensado na vida de ser candidato. Eu participava da política porque achava que só de forma coletiva a gente pode mudar a vida das pessoas. Então eu militava por entender isso, mas não por uma vontade de ser candidato. Mas acabou que em 2016... o nosso grupo político reunido entendia que era um momento da gente unificar em cima de vários nomes. O meu nome unificava todos eles para ser candidato. E aí eu acabo sendo candidato mesmo que sem um planejamento, sem um sonho, né? Sim. E outra coisa, quais são os desafios, Igor, que você encontrou, pensou em desistir nesses desafios? Que é muito desafio, imagino, né? Olha, muitos desafios. A vida pública ela é muito difícil. A exposição, nada disso a gente está preparado para isso, né? Eu estava preparado para governar, para legislar, porque a vida toda eu fui preparado na política. Treinei, fiz alguns cursos, por entender que a gente tem que estar preparado para as grandes ações da política. Mas a vida pública, a exposição, isso eu não estava preparado. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Hoje eu já consigo lidar bem com isso, mas para mim foi a parte mais difícil da política. Entendi. Igor, a gente tem acompanhado, no caso eu, quando fui pesquisando, né, vi que você tem muitos projetos e tá vindo numa empreitada muito legal, até por você ser secretário, né, do Meio Ambiente. Fala um pouco para a gente desses projetos, como eles estão acontecendo, onde. Então, Elinete, eu faço um mandato participativo. Na Câmara, desde o momento que a gente chegou, foi ouvindo a população, assim como a gente já fazia antes. Ouvindo, dialogando, o meu contato é o mesmo, as minhas redes sociais são extremamente interativas com a população, com os eleitores, com quem demanda, a gente acolhe. E várias coisas que chegou para a gente são projetos que são coletivos. Por exemplo,
o gabinete itinerante, ele nasce da relação com a ouvidoria, onde na ouvidoria, a gente rodava os bairros. Então, por que não um mandato também itinerante, onde o mandato possa chegar em cada canto da nossa cidade? Então, tudo que chega para a gente vindo da população, a gente trabalha de forma coletiva e põe em prática. Muito legal. E a gente estava comentando sobre um projeto que você está aí com o nosso amigo Vinícius, né, que fez a nossa conexão aqui. Fala um pouco para a população conhecer o projeto sobre o cinema também. Olha, estou vindo inclusive de lá agora, né? É o Cine Meio Ambiente, em parceria com o Cinemar Brasil. A gente leva um pouco de uma aula ambiental num ambiente diferente, fora da sala de aula, no ambiente de cinema, porque muitas crianças, infelizmente, não tiveram oportunidade de conhecer uma sala de cinema ainda. Então a gente leva justamente essa imersão dentro de uma escola, para que eles possam ter ali uma aula de como preservar a natureza, de pensar bem sobre o meio ambiente e levar essa aula para dentro de casa, para ensinar os seus pais, para aconselhar, né, os mais velhos. E a gente faz esse cinema nas escolas do município de Belford Roxo. Aqui, o Vinícius faz no município de Caxias, e a gente está fazendo essa grande parceria, que é um dos projetos da Secretaria de Meio Ambiente hoje. E vocês têm conseguido, já passaram por quantos lugares com esse projeto? Vocês estão agora em Belford Roxo, né? A gente está no segundo mês, já na reestreia hoje. A ideia é rodar mais de 30 escolas. Já rodamos 7, se eu não me engano. Vou chutar aqui o número exato, não sei não, mas acredito que umas 7 escolas. Mas a gente ainda tem muita escola para rodar. E você como secretário do Meio Ambiente, no dia 3 de junho foi comemorado o Dia Nacional, né, da Educação Ambiental. Além desses projetos que você já está aí fazendo, você acha qual foi os benefícios que a tecnologia trouxe para a preservação do meio ambiente? Ou você acha que não trouxe nenhum? Trouxe muitos benefícios. Inclusive, no dia 30, Elinete, a gente está fazendo uma exposição com alguns projetos de alguns órgãos, de algumas entidades, que inclusive traz um pouco disso, da tecnologia, para expor lá o que é possível hoje, com a atualidade, com a modernidade, a gente preservar o meio ambiente e fazer principalmente os nossos resíduos, que as pessoas chamam como lixos, esses resíduos eles valem dinheiro. E a tecnologia está aí para nos ajudar justamente nisso, nessa transformação, em pegar esse resíduo, reaproveitar e utilizar ele como algo que pode valer dinheiro para cada família, principalmente no mercado de trabalho. Já entrando aí no empreendedorismo, né? No empreendedorismo. Que é um dos temas do nosso jornal. Carlos, coloca para a gente a foto da feira, que eu vou aproveitar aqui depois para a próxima pergunta. No dia 8 de julho, vamos ter nossa primeira feira do jornal Pronto Achei. Você que é empreendedor, que tem interesse em estar lá, levando os seus produtos para vender, entre em contato no nosso telefone, é o 979237152, para mais informações, para que você possa estar lá participando com a gente. Já está ali, eu estou olhando para cá, está ali, ó. Primeira feira de empreendedorismo, que a gente tem que olhar para cá para frente. Tá, o Vinícius, o Igor são nossos convidados, você também, tá? Qual o nome da sua esposa? Carla. Carla também é nossa convidada. Tá aqui hoje me acompanhando por causa do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados hoje, né? É isso aí. Então, dentro já dessa, falando de feira, falando de empreendedorismo, você tem algum projeto, apoiando algum projeto nessa área? Então, essa exposição que nós estaremos fazendo no dia 30, ela vai ser num lugar super emblemático para a gente na cidade, que é a primeira fazenda que começa a dar o nome ali da cidade, como o Velho Brejo, que é a fazenda do Brejo. Ela é um ponto histórico da nossa cidade. Hoje está lá só as ruínas, onde a gente defende, como projeto do meio ambiente, ser um parque municipal, onde as famílias possam ir, passar o dia, fazer seu piquenique, ao mesmo tempo que vai ter contato com o meio ambiente, porque é uma área extremamente preservada ainda, mesmo sendo no centro da cidade, mas também ela é histórica. É uma aula, você está lá, saber um pouco da cidade. Então, a gente vai estar fazendo a exposição justamente lá, para que a gente possa estar levando alguns alunos de colégios estaduais e municipais do nosso município, para que eles possam, além de participar da exposição sobre o meio ambiente, também ter essa aula de história, conhecendo as ruínas da fazenda do Brejo. Poxa, muito bom, muito bom. Ótimas ideias, bons projetos. E né? Agora a gente já tem alguns projetos, Aninete, rodando na cidade. Um é as hortas educacionais. Eu ia comentar sobre isso, que eu ouvi falar. Que são justamente dentro das escolas,
onde a gente tem ali uma aula do cultivo, para plantar, para as crianças aprenderem a fazer isso, porque todo mundo pode fazer isso, inclusive na sua própria casa, Sim. não só para ter uma alimentação muito mais saudável, mas também no hábito de proteger a natureza, de plantar uma árvore, de poder que a gente tenha uma vivência muito mais próxima com o meio ambiente. Essa horta educacional está sendo muito bem recebida nas escolas municipais. As crianças, toda criança se empolga muito quando é uma aula diferente, quando é uma aula na terra ou quando é uma aula dentro de um ambiente de cinema, como é o Cine Meio Ambiente. Então, assim, essa relação, a Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo essa parceria para estar levando para as nossas crianças essa relação da educação ambiental. Outro projeto que a gente tem aí fora das escolas, mas também com parceria com algumas escolas da região, é o Replantar, que é justamente as margens do rio Botas, um dos principais rios da Baixada. O principal é o rio de Belfor Roxo, que as pessoas, infelizmente, têm o costume de jogar o lixo em qualquer lugar, Problema sério qualquer isso, dia. né? A prefeitura precisa ter uma coleta eficiente para que os moradores não precisem jogar em qualquer lugar, mas também tem uma questão cultural, que é a pessoa já acostumou a jogar ali nas margens do Às rio. vezes nem procura ali, já joga ali Sim, mesmo, né? infelizmente, a gente tem que mudar essa cultura ambiental para que as pessoas tenham consciência. Não basta só limpar. O secretário humano, o secretário de conservação, ele estava limpando por ordem do prefeito e me chamou e falou assim: Igor, eu vou limpar toda essa margem aqui do rio, mas daqui a 2 dias está sujo de novo. Vai estar de novo com vários lixos. A gente precisa fazer algo aqui. Como a gente já tinha um projeto Replantar para um outro espaço, que a gente ainda vai fazer, que são nos espaços das linhas da Light, que são também terrenos que ficam ou viram locais de entulho ou de carro velho, fica tudo muito jogado ou cheio de lixo. A gente também precisa fazer um replantar ali para que a gente tenha áreas verdes em Belfor Roxo e não terrenos degradados. Eu derrubando aqui. Nessa área, quando o secretário humano me chama, a gente começa a replantar ali. Só que aí eu não faço só ir lá e plantar a muda, porque isso só não vai resolver. Uhum. A gente fez mais de 400 entrevistas, batemos de portão em portão, conversamos com os moradores, explicamos a eles o que a gente estava fazendo e ouvimos deles, por isso a entrevista, ouvimos deles. Sim. Por que estava aquele lixo lá. Por mais que a gente entenda que boa parte não é o morador local que joga o lixo, boa parte vem de fora, mas o morador local, ele é seu maior parceiro para ajudar a não ter, justamente a cuidar, a preservar. Aí é o morador local que pode nos ajudar. Então a gente entrevistamos, dialogamos com essas pessoas, eles começaram a ajudar a gente não só na limpeza, mas também no replantar. A gente buscou a parceria das escolas locais próximos ali da região, para que eles pudessem também ajudar. E aí, nessa orientação, a gente conseguiu fazer todo o plantio de uma boa parte ali. Legal. O projeto continua, a gente continua fazendo, mas boa parte ali a gente já fez o plantio e continua, né? Até hoje, do mesmo jeito que a gente deixou lá. E a gente não está regando. Alguém tinha feito isso antes de vocês? Não. Teve essa ideia? Que Não. legal, né? E assim, a gente não está indo lá regar as plantas. Os moradores estão regando. Poxa, então Então, entendeu assim, ali a parceria, né? Vida e volta eu passo por lá e vejo que está molhado. Alguém molhou, não foi Legal, a gente, alguém molhou. Legal. Então, assim, isso é bacana, porque foi justamente essa relação. Hoje não tem, nesse perímetro lá, não tem mais lixo. A gente está recuperando a mata ciliar do rio e isso vai ser muito importante para evitar as enchentes. Nós da Baixada sabemos o quanto que a gente sofre com enchentes. Sim, Belfor Roxo não é diferente. Então a gente precisa preservar a nossa margem do rio para que a gente tenha menos enchentes. Tudo pensando, né? Realmente na melhoria. E é engraçado porque essa bandeira, Igor, não é tudo. Às vezes a pessoa até levanta, mas não de fato ali, né? De colocar a mão na massa e fazer. Fala que levanta a bandeira do meio ambiente, mas quando a gente vai procurar algum projeto, alguma participação, você quase não vê. Então a gente está vendo que realmente você levantou essa bandeira e coloca a mão na massa. Isso é muito importante. A gente vem de anos e anos de uma cultura da degradação mesmo, né? Onde as pessoas começavam a entender que tinham que cortar as árvores para poder construir as casas.
continuo achando que isso pode ser e seja necessário em alguns locais, onde você tem que cortar a árvore para fazer a casa. Mas a árvore ela pode ser plantada também em outros lugares. Sim. E a gente tem que preservar o meio ambiente como um todo, entendendo que quanto mais árvores, mais água para a gente, mais ar limpo para que a gente possa respirar. E a gente tem locais para isso, a gente tem que preservar. Em Belfor Roxo, a gente tem algumas unidades de conservações e a gente tem uma APA, que é a APA Alto Iguaçu, que pega ali no bairro do Jardim Roncalli. Eu conheço ali. Que parte em Xerém e parte em Nova Iguaçu. A gente precisa preservar isso. É uma área que você parece estar em outro lugar. Um ambiente parece refrigerado, né? Quando a gente entra na rua onde dá acesso para a APA, parece que você ligou o ar-condicionado. Então, tamanha a importância para cidades quentes como a Baixada, ter árvores, ter uma área de preservação, ter área de lazer, onde você possa levar sua família. Sim. Não precisa ir lá para a Quinta da Boa Vista, você possa fazer isso na própria cidade. O Parque Vale do Ipê é lá em Belfor Roxo? Sim. Que eu fui fazer eu nem sabia. Nós fomos fazer um ensaio de família, foi logo depois da pandemia. Nós também temos unidade de conservação lá. É muito bonita. A fotógrafa falou assim, eu falei, que eu não conhecia, eu falei, vamos lá para Jardim Botânico, né? Todo mundo vai, que a gente fez um ensaio, é muito legal, eu, meu esposo, meus filhos. Ela disse, Nete, tu conhece o Vale do Ipê? Eu falei, não, é onde? Aí ela mostrou as fotos, eu falei, esse aqui, um Belfor Roxo? Ela disse, eu falei, caramba, aí a gente foi lá fazer um ensaio, foi muito legal. E depois, quando as fotos saíram, né, que eu coloquei nas redes sociais, o pessoal todo mundo, que lugar bonito é esse? Eu fui lá e marquei. Então, assim, é bom porque a pessoa começa a valorizar o que ela tem, né? A gente tem que porque valorizar. Às vezes a pessoa está ali em Belfor Roxo e vai lá e tem um lugar tão bonito daquele ali para poder explorar, passear, e a Baixada Fluminense cuidar. tem muitos espaços assim. É verdade. Ela precisa ser mais cuidado e mais divulgado. Então, para isso, em Belfor Roxo, a gente está fazendo uma grande força-tarefa de cuidar da nossa cidade, de hoje plantar muito mais do que desmatar. Você sentiu que a população assim, recebeu bem quando você chegou com essa proposta? Ou ficou assim, mais um que vai aqui muito conversar bem. e não vai fazer nada? É uma grande causa que todo mundo defende. Sim. Por mais que a pessoa não cuide, por mais que ela jogue o lixo em qualquer lugar, ela apoia, né? Ela apoia. Ela sabe da importância que tem. Hoje é a maior pauta mundial, é o meio ambiente. Então as pessoas já assumiram isso como uma coisa importante, necessária e que precisa ser feito. Então, quando aparece alguém fazendo, mostrando serviço, e a gente se preocupa com isso, viu, Lício? Desde que eu assumi o mandato, eu me preocupo sempre em fazer e mostrar para a população o que a gente vem fazendo, porque até porque eles votaram na gente para isso. Deram um voto de confiança. A gente precisa dar ali a retribuição desse voto. Então, esse projeto do Gabinete Itinerante, ele globaliza tudo isso, a questão de você estar em contato com a população, ouvir, né? Poder ouvir. Eu tenho um escritório, faço questão de quase todos os dias eu atendo a parte da manhã no meu escritório. O meu telefone está na rede social, as pessoas conseguem falar comigo com muita facilidade. A minha rede social como eu tinha falado aqui, é muito interativa. A gente tenta esse diálogo, porque eu acho que mandato é isso. Mandato, principalmente mandato de vereador, que é aquele que está mais perto da comunidade, que está mais perto do bairro no dia a dia, ele tem que estar presente. E eu estou presente, seja na rede social, seja pessoalmente, no gabinete itinerante ou no escritório. Isso é muito importante, né? E a população valoriza isso também. Mas, eu não vou... Às vezes eles nem vão, mas só de saber que está ali, a hora que eles precisarem, eles podem ir lá, podem contar, muda, né? E mudando um pouco das perguntas, às vezes quem já ouviu essa entrevista que eu fiz com outros governantes pode dizer, ela está repetindo pergunta. Mesmo eu estou aqui representando as mães atípicas, então não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Lá em Belfor Roxo, como vocês têm tratado essa questão do tratamento das crianças que estão dentro do espectro autista? Tem algum projeto lá que vocês têm investido nessa área? Porque é muita dificuldade, Igor. Sim. Muita dificuldade. Hoje em dia, meu filho, ele tem o autismo leve, que chama Asperger, né? Mas a gente consegue, dentro de um plano de saúde, fazer todo o tratamento. Mas eu conheço mães que não conseguem, porque é tudo muito caro. Aí corre para a prefeitura, corre para ali. Tem mãe que tem que ir para um outro bairro, porque não tem acesso. Então, está bem complicado. E eu sempre pergunto sobre isso. Uma das dificuldades, por exemplo, é o diagnóstico. Demora muito tempo. É verdade. A gente precisa diminuir esse tempo do diagnóstico. Quanto antes a família saber e poder se relacionar ciente do que a criança tem, é melhor. Tanto para a parte da questão da saúde, quanto da parte também da questão social.
Eu acho que a gente precisa cada vez estar mais perto das famílias e da assistência. Então, a parte da assistência social é muito importante. Sim. A gente busca nisso, seja no CRAS ou na parte da saúde, antecipar as coisas, e na parte da assistência, estar mais perto mesmo. É uma demanda do nosso mandato desde o início, viu? E está sendo bem cobrado, assim, né? Sim. Muitas mães, quando eu falo, não, Elinete, não deixa de fazer pergunta, não, mesmo sendo repetitivo, porque as pessoas cobram isso da gente, que é uma oportunidade que a gente está tendo de conversar, né? Com alguém que pode dar uma resposta, dar um feedback para a gente. Não, Elinete, ó, por mais que pareça que está tudo parado, mas não está, não. Por muito tempo, a gente está trabalhando. Por muito tempo ficou de lado essa pauta. Isso. Eu acho que hoje as mães, vocês estão lutando pelos direitos e estão corretos. Tem que cobrar, tem que exigir, tem que buscar a oração sempre, mas também a ação, onde cada governante faça a sua parte. É isso aí, é bom a gente saber, né? Já estou fazendo propaganda do livro também, é verdade, né? gente, o livro aqui, que acabei de ganhar um presente aqui Oração, Arma Secreta. Com dedicatório e tudo. Para a família toda, tá, Carla? Tá muito legal, né, gente? Conhecer um pouco mais do Igor, ouvir as coisas que ele tem feito, que não são poucas coisas, tem muito mais. É que ele está aqui esquecendo de muita coisa, eu também, mas ele vai lembrando e a gente vai falando, tá? Eu vou falar. Então, agora a pergunta é sobre os jovens, Igor. A gente tem visto aí, né, crescer o número de jovens na política, e eles vêm com mais ideias inovadoras. Você acredita que eles estão eles estão preparados para que eles vão encontrar no político, ou eles vão fazer uma revolução nesse sentido de ideias? Olha, a renovação é sempre importante, né? Eu acredito que a juventude tem que se envolver na política. Eu acho que a solução para a política é cada vez as pessoas se envolverem mais na política. Sim. Não de forma artificial, superficial, ali como o cara vê uma mensagenzinha no Facebook ou no Instagram e acha que aquilo ali é uma grande política, mas de procurar estudar mesmo, procurar se inteirar mais, procurar se envolver mais. Eu me envolvo na política desde o movimento de juventude. Começou com jovem, né? Adolescente praticamente. Associações de moradores. Aqui em Caxias eu fui de associação de moradores, participei do MUB, que é a Federação das Associações de Moradores. Depois eu fui para a área sindical, militei muito nos sindicatos, no movimento sindicato. E hoje ainda sou um dirigente sindical. Eu pertenço à CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e à Federação de Servidores Públicos Municipais do Rio de Janeiro. Então, assim, aqui também continuo na ação sempre, porque eu acho que é isso. O mandato é uma engrenagem pequenininha, mas que ajuda em toda ação política. Ajuda na organização da população, seja das mães dos autistas, ou seja na relação com a população de forma geral, seja das igrejas. Eu me organizo bem, tanto com os pastores quanto com os padres na Igreja Católica. Sim. Eu consigo ter uma relação respeito, né? De participação, de respeito, e envolvendo cada um ali, né? Isso é interessante, porque às vezes a pessoa foca em um e acaba esquecendo os outros, né? Não pode, você tem que pensar na população no todo, né? Sim. Você recebeu muito feedback legal, assim, desses projetos? Chegam para vocês, ou através de e-mail, da sua equipe? Recebo os feedbacks, recebo tantos elogios, que bom que são mais elogios do que críticas, mas também recebo as críticas. Faz parte, né? Faz parte. Nem tudo a gente acerta, Sim. Ou não acerta de forma completa. Então a gente consegue dialogar e as pessoas têm uma liberdade de falar: Igor, gostei disso aqui, ó, essa ação aqui tinha que ser assim. Aí dão opinião, dão sugestões e a gente vai seguindo. Muito bom. E a pergunta que não quer calar: vai vir na próxima eleição? Vem como candidato? Você pode falar, não sei se já sabe. Que então, eu trabalho para fazer um grande mandato, para fazer um mandato que dê orgulho para as pessoas. Estou sendo, nessa área, bem-sucedido, porque eu me dedico muito. Eu trabalho muito todos os dias. Tenho uma grande equipe, uma equipe que me ajuda. Posso dizer que é a melhor equipe de Belford Roxo, dos candidatos, dos vereadores, porque é uma galera que já me segue há muitos anos. Uma galera com a cabeça muito de uma renovação política mesmo, de uma ação diferente. Então a gente consegue fazer muitas coisas
não é só o Igor fazendo, né? É toda a equipe. Então, hoje, a nossa meta é fazer um grande mandato, é fazer esse mandato que dê orgulho às pessoas. Até agora, a gente está conseguindo. Agora, eu sou um cara muito exigente, então quero cada vez mais, quero estar cada vez mais presente nos locais, quero estar cada vez mais dialogando com as pessoas e cada vez mais trazendo as soluções que a nossa cidade precisa. Belfor Roxo é uma cidade que precisa de muita coisa, com muitas questões sociais e de obras urbanas que a gente precisa consertar, fazer, Melhorar, construir, melhorar. E não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. A gente vem tendo grandes vitórias a partir do início ali do governo Vaguinho, mas a gente sabe que ainda tem muitos lugares ainda para chegar, muitos lugares para fazer. Eu já consegui algumas coisas, porque assim, no bairro onde eu resido, e resido até hoje, viu? Por mais que os moradores achem que todo vereador, quando ganha a eleição, vai se mudar, eu continuo morando no mesmo local, continuo tendo minha vida ali, Os cotidiana, amigos, os ali de amigos, infância, que legal, né? ir na padaria, ir no mercadinho ou no sacolão. E nesta relação, no meu bairro, não tinha nenhum aparelho do Estado, nenhum aparelho do município. Era um bairro onde as pessoas, quando a gente andava na rua, as pessoas falavam: Igor, aqui não tem escola, aqui não tem creche, aqui a única coisa que tinha ali muito degradada era um CRAS, que estava muito largado e que as pessoas, no geral, nem conheciam que tinham. Hoje, a gente vai estar inaugurando, porque já está pronto, um CRAS novinho, um aparelho muito maior para a população, onde vão poder estar ali tendo assistência do município no seu bairro. A gente está fazendo lá mais 2 creches, uma já pronta, a outra quase pronta. A creche que já está pronta inaugura no próximo mês, dia 8 de julho, já inaugura a nova creche. Uma escola também quase pronta, que a gente inaugura no início do próximo ano. Isso do próximo ali do seu bairro. Tudo dentro do meu bairro. Do seu bairro. Então, assim, ações que a gente conseguiu com o mandato. Como vários outros lugares, em vários outros bairros, a gente foi conseguindo, sejam ruas asfaltadas, sejam ações que é indicação do nosso mandato, e a gente batalha muito, porque não é só indicar, não, eu acompanho o projeto de uma ponta a outra, é na Secretaria de Obras, na Secretaria de Controle, onde ele passa na Procuradoria, eu vou acompanhando, vou seguindo e vou tentando agilizar o máximo possível. Um pouco da minha experiência na administração que eu tenho, um pouco da minha experiência na vida política, faz isso acontecer, faz isso acelerar, mas também porque o prefeito é amigo. Isso ajuda bastante. Ajuda. Né? E como é que está a agenda? Correria hoje, amanhã? Esse mês bem corrido por conta do mês do meio ambiente. A gente teve ações, algumas ações na semana passada, essa semana. Essa semana também estou em Brasília, buscando recursos para o município na área do meio ambiente. Vai agora essa semana para Brasília? Sim. A gente já conseguiu alguns recursos para o município, a gente já conseguiu fazer algumas ações. Um campo que foi recém-inaugurado lá, com ação de emendas nossa, que a gente buscou, praças, encostas. Então, assim, essa relação de Brasília também é muito importante. Os municípios precisam do suporte federal e hoje nós temos um governo federal com uma relação muito boa, com esse olhar mais social para os municípios mais pobres, apesar de Belfor Roxo não ser tão pobre assim, porque o Vaguinho mostrou que com pouco recurso dá para fazer muita coisa. Quando a gente quer, a gente faz, né? Acho Sim. que você tem ali, você já consegue. A gente que lida muito com o empreendedor, a gente fala muito sobre isso, né? Eu vou esperar ter dinheiro para empreender. Você não vai empreender nunca. Então, você tem que começar ali com o que você tem e as coisas vão acontecendo. Acho que na política funciona assim também. E a gente da Baixada sabe se virar bem, né? A gente vai, desde de criança, vai dando um jeitinho para as coisas e vai vencendo, né? É isso aí. E a questão dessa bandeira, Igor, de meio ambiente, desde o início lá no estudantil, quando você já estava, você já vinha nessa pegada ou foi uma coisa assim que você... Olha, a militância acaba deixando para a gente algumas bandeiras, né? Seja das minorias, seja da questão cultural, seja da questão do meio ambiente, seja da participação popular, que a gente entende que é a solução para a política. Então, os temas, para mim, desde de muito pequeno, sempre tiveram muito em volta ali. Eu sempre participei de todos os temas que são importantes para o nosso país. Interessante. E você está gostando de conhecer um pouco mais do Igor Menezes? Já vai lá no Instagram dele, @vereador, né? @vereador Igor Menezes. Está aqui na descrição do nosso vídeo. Igor sem R.
Igor sem R, é. Já passa o link dessa entrevista, vai compartilhando para as pessoas, não só de Belford Roxo, de todo o Caxias, todo o Rio de Janeiro, poder conhecer um pouco mais do Igor. Ele não respondeu para a gente se ele vem como candidato na próxima, acho que ele não sabe ainda ou não quer falar. Tudo bem, mas você está conhecendo um pouco mais do Igor, tá, gente? Igor, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar de projeto, que você acha interessante ressaltar para a população de Belford Roxo que também está vendo a gente? Olha, primeiro eu quero que vocês me sigam lá, dialoguem comigo, vão construir esse mandato como a gente vem fazendo desde o início, construir de forma coletiva, onde que vocês possam participar. É o mandato de vereador, o mandato lá hoje como também secretário de meio ambiente. A gente faz a ação em conjunto com a população e eu convido vocês, me seguem lá na nossa rede social e vamos dialogando. É isso aí. Agradecer aqui o nosso Vinícius Veiga, que foi a nossa conexão, né, Vinícius? Obrigado aí, tá? Pela parceria. A Carla também, que está aqui com a gente. O Dia dos Namorados veio acompanhando o Igor. Muito obrigada a todos vocês que estão participando aqui, estão vendo aqui essa entrevista. Compartilha o link. Igor, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Conhecer vocês foi um prazer. Agradeço o jornal. Está aqui o livro, obrigado pelo presente mais uma vez. Me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, precisarem me chamar aqui. Eu estou aqui à disposição para dialogar com vocês. Parabéns pelo jornal. Muito obrigada. E são nossos convidados, tá? Para a Feira do Empreendedor, dia 8 de julho. Você também é o nosso convidado. Já entra em contato para saber mais informações, ir lá levar seus produtos, vender, ganhar dinheiro, porque empreender é isso. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o final dessa entrevista. Mais uma vez, obrigada a Carla, ao Vinícius, o Carlos, que está aqui nos auxiliando, e o Igor. E todo o povo de Belford Roxo também. Muito obrigada, tá, gente? Tchau, tchau. Até o próximo.